Hoje, falando sobre algo muito importante, que é, toda a nossa parte de como conseguir vender mais todos os dias. É algo que todo mundo procura, todo mundo quer, mas muitas pessoas têm dificuldade de falar como é que faz para fazer. E é esse objetivo que eu tenho aqui hoje com vocês, ajudar com que vocês consigam, com algumas coisas que eu preparei para vocês, para a gente conseguir garantir melhores resultados em vendas. Todo o conteúdo nosso é baseado em cima de algumas metodologias, né? Todo o conteúdo nosso é baseado em cima de métodos desenvolvidos pelo Paulo Ferreira, né? O nosso presidente do Instituto Supra. Essa metodologia criada para desenvolver, gente, o processo de vendas dentro das empresas. Mas não só isso. A gente sabe que não é só processo que faz com que a gente consiga ter os melhores resultados que a gente quer. Nós, Paulo já desenvolveu, há 29 anos, empresas, começou com o Instituto Paulo Ferreira, criou uma metodologia de vendas, criou há 20 anos atrás o Instituto Supra e hoje somos detentores da Universidade Supra, onde tem um monte de assuntos, um monte de cursos para ajudar você dentro desse trabalho. Não adianta eu querer te ajudar a vender mais, sendo que você é uma pessoa que não tem um conhecimento e não entende como é que funciona os níveis estratégicos e hierárquicos da tua empresa, gente. O que tem que fazer? Você viu que tem o nível de diretoria, o nível de supervisão e o nível de colaboradores, o nível de vendedores. Nós somos pessoas que precisamos e nós sobrevivemos com o dinheiro que nós ganhamos das comissões, gente. Por isso que a gente tem que estar preparado para conseguir isso. Só que é o seguinte, muitas vezes sabe por que a gente não consegue vender? Não é só culpa nossa. Hoje vocês vão ver o que a gente precisa fazer para vender mais. Que é a primeira coisa, primordial, que é ter a atividade de vendas bem definida. Eu tenho que ter a atividade de vendas bem definida. Certo? Eu tenho que ter essa atividade. Se eu não tenho a minha atividade de vendas, o que acontece? Muitas vezes a gente não vai conseguir atingir o nosso objetivo, porque para vender todos os dias eu preciso ter um planejamento. A maior parte das empresas brasileiras, empresas que não têm a cultura de fazer um planejamento, como empresas multinacionais, posso dizer assim, a maior dificuldade das pessoas é o quê? É não saber o que a diretoria quer para conseguir ter melhores resultados. Muitas vezes eu não consigo vender. Por quê, gente? Porque a minha diretoria não fala para mim como ela quer que eu venda. Quer ver um exemplo? O diretor fala assim, precisa que venda mais para o gerente. O gerente fala assim, equipe, vamos vender mais. Aí chega para você, vamos vender mais. Eu pergunto, o que esse vamos vender mais tem que representar na área de vendas? Esse que é o grande nível de importância, gente. É isso que as pessoas têm que estar preparadas para entender que vendas não é algo que acontece só de você ficar visitando ou só criando relacionamento. Existe o papel indispensável da diretoria da tua empresa, da gerência da tua empresa, até que chegue na equipe de vendas. É algo que vem de cima. Emanuel, mas a minha empresa não tem isso. Beleza, é por isso que vocês estão aqui. Vocês estão aqui porque, gente, a gente precisa estar preparado, certo? E garantir que o nosso resultado vai ser bem feito. Emanuel, mas como eu falei agora, minha empresa não tem, eu sou o próprio dono, ou a minha empresa não tem o nível de supervisão, o meu gestor não faz esse tipo de planejamento. Então, gente, a primeira coisa que você tem que pensar é como é que você pode preparar e garantir um resultado através da área tática. Por quê? A gente trabalha diretamente na área operacional. Só que o maior problema das pessoas de vendas é que elas não se planejam para ter os resultados que precisam. Falta um conhecimento de área tática. Por quê? Nós precisamos ter direcionamento para conseguir ter melhores resultados. Se a gente não tem direcionamento, a gente não tem autodirecionamento, a gente vai acabar dando tiro para tudo que é lado e não vai conseguir garantir os melhores resultados que a gente precisa. Esse que é o maior problema que as pessoas encontram para garantir um melhor resultado. As pessoas precisam estar preparadas para vender o tempo inteiro, gente. Só que esse vender o tempo inteiro depende das pessoas superiores. Emanuel, beleza. Então, eu não tenho superiores. Então, vamos voltar lá. Primeira coisa que você tem que pensar, quando você não é a pessoa
que decide, você tem que pensar com a cabeça do decisor. Você tem que pensar com a cabeça de quem decide. Então, olha lá, ó, a gente tem a área estratégica, tática e operacional. Numa pequena empresa, nós acabamos fazendo a mesma coisa. Por que a gente não tem resultado? Porque a gente não sabe qual canal de venda a gente vai usar. A gente não sabe formar, né, a forma de atuação, quais são os segmentos de mercado que a gente quer atuar. A gente não tem um monte de informações. Falta o planejamento estratégico, tático e operacional para você trabalhar em vendas. Não é simplesmente como alguns dias atrás alguém veio me perguntar e falou: Manuel, eu gostaria que você me ensinasse, né, a fazer venda e me desse dicas de como conseguir melhores resultados através de gatilhos mentais. Gente, aí vai uma dica para você que está me vendo aí. Gatilho mental só não vende. Ele é como o nome diz, é um gatilho mental. Ele ativa uma parte no cérebro que vai ajudar a pessoa em uma negociação. Principalmente utilizada, não muito em vendas, mas muito mais no marketing. Você tem que prestar atenção nisso porque as pessoas estão confundindo hoje marketing com vendas diretamente. Por isso que você precisa estar preparado. Você precisa, primeira coisa, analisar, entender que você que está trabalhando em vendas, você é uma empresa trabalhando dentro de outra empresa. Por quê? Se as pessoas não têm a ideia de planejamento, você precisa ter essa ideia de planejamento. Você precisa estar se autoplanejando para trabalhar. Não é durante o dia de trabalho que você consegue fazer isso. Tem que trabalhar, muitas vezes, no sábado e no domingo para ter melhores resultados. Você que me assiste aí nos vídeos, né, na segunda-feira no Geração Empreendedora, né, nas sextas-feiras falando de carreira, você vai perceber que a mesma coisa que eu estou falando aqui para você é preciso, e eu falo muitas vezes repetitivamente, porque é a única forma de garantir melhores resultados. Essa é o que garante resultado, gente, para o teu futuro. Se você não fizer isso, dificilmente vai garantir vitórias para você. É assim que funciona, gente. Não existe outra forma de fazer isso. Emanuel, beleza, mas só isso é suficiente? Isso vai fazer eu vender mais? Isso é o princípio para fazer você vender mais. Não é a única coisa que conta. Tem vários assuntos que nós vamos falar aqui, principalmente de competências que você tem que ter para atuar em vendas. A gente vai falar de objeções, a gente vai falar aqui de atividades que você tem que colocar em prática para você conseguir vender todos os dias. E eu vou te dizer uma coisa, para vender todos os dias não é algo que você começa hoje e amanhã você já começa a concretizar vendas. É algo que a gente começa a plantar agora, a gente começa a preparar para a gente garantir o resultado daqui 5, 10, 15, 20, 30 dias. É isso que você precisa estar preparado e ter consciência para garantir melhores resultados, gente. Por quê? Muitas pessoas perguntam assim, Emanuel, mas precisa estudar, precisa se preparar para conseguir vender? Claro que precisa. Claro que precisa. Como é que você vai querer vender se você não tem preparo? Ah, mas como é que faz isso? Então eu vou fazer uma pergunta ao contrário para você. Quer ver? Vamos lá. Gente, olha lá, para você que está me vendo aí agora, olha lá. Presta atenção nesse aqui, ó. Vendedor nasce pronto ou o vendedor tem que ser preparado? Tá lá, gente, ó. Ausência de preparo é igual muito esforço para obter o mínimo. Existe vendedor nato? Não, não existe vendedor nato, gente. Não existe porque é igual médico. O cara nasce com uma vocação, mas ele não nasce com o preparo que é necessário para conseguir atuar. Quer dizer, então, que se a pessoa, só porque se ela relaciona bem, a pessoa, eu vou conseguir ter bons resultados? Claro que não, gente. Não é assim que funciona. Então, olha só, quando a pessoa não tem preparo, ela precisa de muito esforço para obter o mínimo. Preparo solidário. Muitas vezes a pessoa acaba tendo vício em atalhos. A pessoa quer, é o que todo mundo quer. Eu sei que muitas vezes você que está me vendo aqui está querendo uma fórmula mágica para conseguir vender mais. Sabe qual que é essa fórmula mágica? Esforço. Eu queria chamar, né? Enquanto eu estou falando aqui, Paulão, queria chamar você para já vir aqui para a gente iniciar, né, junto contigo. Então, estou melhorando um pouquinho aqui o sinal para as pessoas. Então, vou chamar com vocês o Paulo aí. Vocês já estavam vendo ele ali pelo vídeo, né? Eu sei disso, já estão percebendo. Mas está aí, ó. Paulão, né? Presidente do Instituto Supra, especialista, faz há mais de 20, 30 anos que faz isso. Em vendas, dedicado faz 29 anos. Primeiramente, boa noite a todos. Eu acho que é muito importante nesse momento você estar aqui com a gente, nos ouvindo, e de certa forma nós temos aqui todo um objetivo, uma obrigação de levar para você alguma coisa que possa fazer uma diferença enorme para você aí. Então a primeira dica que eu digo para você vender bem todos os dias é você parar de preocupar se você vai vender. Comece a procurar clientes.
Liga para um cliente, liga para o segundo, visita o terceiro, liga para o quarto, liga para o quinto, fala com... Não fique sozinho, porque vendas não está só com você. Você tem que estar de frente, né, com alguém. Até aqui, mano, eu lembro aqui para dar uma dica, para confirmar isso. Eu estava num treinamento uma vez, no final do treinamento uma pessoa veio falar comigo e falou, ó, de tudo que você falou ali, agora eu até aprendi que uma vez, eu lendo um livro, estava escrito lá, PQP diariamente. Né? E aí eu fui descobrir, eu perguntei, mas o que significa isso? Ele falou assim, olha, Paulo, PQP diariamente não é o que você está pensando que é um palavrão e tal, como, né, geralmente o pessoal fala, os P que os P, né? P que os P significa procure 15 pessoas diariamente e você nunca mais vai ter problema na sua vida com vendas. Às vezes você trabalha com empresas, como em alguns casos, alguns colegas nossos aqui. Você não precisa procurar 15 empresas por dia. Pessoas, se você trabalha com consórcio, alguns produtos que são para o consumidor final, pode procurar. Agora, se for empresa, se você procurar 6 empresas diariamente, você fala assim, poxa, vai ter resultado? Não tem como não ter. Se não tiver resultado procurando 5, 6 empresas, a empresa para a qual você trabalha ela não vai permanecer. Se você procurar 15 pessoas todos os dias para vender consórcio e não conseguir vender consórcio, a empresa que você representa em consórcio vai fechar. Então, vejam bem, se vendas não desse certo, não existia empresa. Então, veja só, quando você não está conseguindo vender, o problema não é com a empresa. O problema não é com o mercado, o problema é com você. Por exemplo, Paulo, mas está difícil, aumenta a quantidade de pessoas que você procura. Pô, mas é difícil isso. Pô, mas alguém falou para você que vender era fácil, era tranquilo? Por exemplo, era uma ligação, uma venda, né? É que o pessoal acha... E eu falo a mesma coisa, eu já passei por tudo isso que a gente está falando aqui, e a gente passa até hoje. A gente acha que uma visita e dar uma venda é todo o sucesso meu de venda, só que daí entra aquela regrinha que a gente está usando bastante, né? Que existe uma pesquisa que diz que as vendas acontecem quando? Gente, as vendas acontecem do 5º ao 12º contato, que é isso que o Paulo está falando. Vocês querem ver por que justifica e a prova, que eu tô aqui até para ajudar, porque mais sênior e mais experiência do que ele, fica difícil eu competir, Mas né? é bom que de vez em quando ele fala assim, gente, me dá uma chance para me dar uma respirada, entendeu? Né? Eu sei que pega no ritmo aqui e vai embora. E a gente fala pouco, né, Manuel? Então, veja só, quem me conhece aí sabe que a gente conversa muito pouco. Aí eu marquei aqui e eu provo para você que não é... Porque vender todos os dias não é algo que começa e a gente consegue garantir resultado agora. Quer ver como é a verdade? No mínimo a gente precisa de 5 contatos. 80% das vendas são feitas do 5º ao 12º contato. Então eu tenho 5 contatos, certo? Beleza. Uma semana eu falo com esse cliente. Segunda semana eu falo com esse cliente. Terceira semana com esse cliente. Quarta semana, quinta semana. Já passou um mês. Então eu preciso de um mês e uma semana para falar 5 vezes com um cliente. Se eu quiser vender para 10 clientes todos os meses, eu preciso de 50 contatos com 10 clientes. Então, só para você ter uma ideia, até para contribuir e dizer para você, ó, nós estamos aqui em Foz do Iguaçu atendendo um cliente. Você sabe quanto, do primeiro contato que eu fiz com esse cliente no Paraguai, você sabe quantos anos demorou para a gente fechar com ele? Vocês vão dar risada aí. Demorou exatamente 10 anos. Nós estamos em 2018. Eu tive visitando esse cliente aqui em final de 2007, começo de 2008. Demorou 10 anos, nós nunca perdi o contato com esse cliente, no mínimo falava com ele 3, 4 vezes por ano, e nós fechamos um contrato com ele agora. Nós tivemos outros clientes, são vários clientes que o Instituto tem, que nós demoramos, por exemplo, tem alguns clientes, um colega nosso assistindo aqui, que ele sabe que faz 2, 3 anos que a gente vem contactando e não fecha negócio ainda. Eles falam assim, pô, mas é difícil assim. Fala, pois é, mas vem cá, vendas não é fácil, nem para mim, nem para a empresa. A empresa a qual você trabalha tem a mesma dificuldade que você. A única diferença é que você trabalha pelo teu resultado e a empresa trabalha pelo resultado de 10, 15, 20, 30, 40 vendedores. Agora, se a empresa olhar, ela vai ver que nem todos os meses, todos os vendedores vendem, todos os dias, todas as semanas. Pessoal, o nosso trabalho é esse. Esse é o nosso trabalho. É procurar e encontrar clientes que possam, queiram comprar o meu produto. Que comprem aquilo que você vende. Esse trabalho. Então, agora, vai acontecer de eu ligar pro cara, o cara desligar na minha cara, Paulo? Mas várias vezes, não é uma só. E aí é o que muita gente tem dificuldade. Técnica de venda vai ajudar eu conseguir... Assim, eu liguei, o cara desligou na minha cara. Vai ajudar eu vender para esse cara? Não, técnica de venda, lógico que não. Eu tenho que desligar e achar outro que queira comprar, não é esse o trabalho de vendas? Sem dúvida. Então, o que a gente percebe assim, que na grande maioria das vezes, as pessoas acham que trabalhar em vendas é como se você trabalhar na Uber. Então, no Uber, você não vai atrás de cliente. O cliente vem atrás de você. Ele procura no aplicativo. Só que tem um detalhe.
Eu conheço o pessoal do Uber que ganha 3, 4 mil por mês. Agora, eu conheço o vendedor que uma venda que ele faz por mês dá 20 mil. Então eu pergunto, você quer trabalhar com Uber? Você não quer se preocupar, você não quer ter que ir atrás de cliente, você não quer ter que ficar ligando para cliente, você não quer ficar 2 anos, 10 anos como eu esperando? Sai de vendas. Se você não tem paciência e não tem coragem para fazer isso, não tem estômago para aguentar ou não, você tem que ser resiliente, você tem que ouvir um não e saber que para aquele cliente, naquele momento, não é a hora. Mas isso não significa que você tem que parar de procurar. Se fosse assim, não existia empresário e empreendedor. O empreendedor arrisca, a empresa arrisca. Sabe qual é a diferença entre um funcionário que ganha fixo e uma empresa? Que a empresa, todos os meses, quando começa o mês, no dia 1º de cada mês, a empresa deve a folha de pagamento, deve os impostos, aluguel, luz, água, tudo. A empresa começa no negativo. E ela, durante o mês, ela recupera. É por isso que a empresa tem lucro. Sabe por quê? Porque ela corre o risco. Mas tem meses que ela tem prejuízo. Vendedores ganham muito bem, mas tem meses também que ele trabalha no vermelho. Essa é a regra do jogo. Por isso que quem trabalha em venda ganha comissão. Ganha bônus, ganha comissão. Por quê? Porque o trabalho de quem trabalha em vendas é arriscado. É um risco. Agora, existe maneira de você trabalhar sem ter risco, que é o que a gente está falando para vocês aqui. Que é o básico. É o básico, né? Por isso que a gente acabou nem entrando. A gente vai entrar daqui a pouquinho para falar de como lidar principalmente com objeção, quando o cliente fala assim, Perfeito. o teu preço está muito caro, eu tenho um produto igual, mais barato, né? Falar de preço de produto. Então a gente vai comentar isso, só que esse não é o que as pessoas acham que isso, eu tendo essa informação, vai fazer eu ajudar eu vender mais. Mas você quer ver, até complementando com você, quando você fala assim, vai tendo a informação, por exemplo, conhecimento não faz vender, tá? Então vamos esclarecer aqui. Conhecimento não faz vender. O que faz vender é procurar as pessoas e saber traduzir para elas a informação com o conhecimento que você tem. Então só conhecimento não faz, porque senão estaria uma facilidade muito grande. Qualquer pessoa trabalharia em vendas. Por que muita gente não quer trabalhar em vendas? Porque tem que procurar. Você tem que procurar pessoas. Esse é o teu trabalho. Você vai abrir uma empresa? Paulo, não, porque eu vou ser empreendedor, quero ter meu próprio negócio. Ótimo. Vai ter que procurar clientes. Ou você ou teus vendedores. Eu costumo dizer, por exemplo, que no início eu falei, né? Vendedor, ele acaba sendo... Ele é empresário que trabalha para uma empresa. Mesmo ele sendo CLT. A única diferença que eu gosto de vendas, sabe por quê, mano? Eu vou contar para vocês todos. Eu tenho empresa hoje. Mas eu demorei muito, eu não comecei como empresário, eu comecei como vendedor. E adquiri condições financeiras para ter empresas. Então é isso que é a diferença. Então, eu como vendedor consegui construir empresas. Eu como empresário não conseguia, porque eu não tinha o dinheiro para começar as empresas. Hoje em dia tem muito mais facilidade, mas quando eu comecei lá 35 anos atrás, não tinha essas facilidades. Também posso dizer para você o seguinte, do trono que eu estou hoje, que eu já tive empresa, tive confecção e quebrou minha confecção. Sabe por quê? Não foi por falta de vendas, porque foi vendido errado. Foi vendido para uma empresa, até hoje eu tenho $32 mil em nota promissória que eu estou para receber. Vendeu, mas vendeu com um cara que... Errado, o cara não pagou. Então é o seguinte, vendi, foi 6 mil peças de roupa, ele nunca pagou. Aí você fala assim, pô, mas tem experiência? Lógico. Aí eu descobri o seguinte, a primeira coisa que está em vendas, gente, quem trabalha em vendas tem que ganhar dinheiro. Aí você fala assim, mas eu sei, não estou falando de sobreviver. Você tem que ganhar sempre muito mais do que você precisa. Por quê? Porque o trabalho de vendas nos desgasta psicologicamente. Então a gente precisa seguir regras. Por exemplo, quando a gente está falando aqui agora, nós vivemos disso. O Instituto Supra, para você ter uma ideia, ele é constituído dentro dessa forma há 23 anos. Aí você fala assim, o que tem a ver isso? Tem a ver que eu trabalhei em banco, fui funcionário por muito tempo, trabalhei 19 anos como empregado. Na área de vendas, inclusive, também. Mas os primeiros 12 anos da minha vida eu fui funcionário de banco. Eu trabalhei com salário fixo. Mas um dia eu resolvi que eu queria uma independência financeira. Eu queria ser responsável pela quantidade de dinheiro que eu pudesse ganhar. E a partir desse momento, eu comecei a seguir e dizer assim, bom, eu não vou inventar a roda. Eu tenho alguém que já fez o que eu fiz e se deu bem. E eu sou uma pessoa que me conhece, tem minha biblioteca em casa, eu tenho mais de 300 livros. Além de ir para a prática, eu estudo vendas. Então, quando eu digo para você, quando você não sabe o que fazer, prospecte cliente, vá atrás de cliente, eu garanto, porque nós no Instituto, quando estamos nessa situação, não fazemos isso. Quando eu digo para você, poxa, caiu a agenda, diminuiu, cancelou um treinamento, a primeira coisa, você pega a relação lá, eu tenho um hall de clientes, Começa 25, a ligar. 30, começa a ligar para aqueles clientes e você levanta as coisas.
Pessoal, não tem fórmula mágica. A fórmula é que não tem fórmula. O negócio é fazer. Por exemplo, procrastinação. Quem trabalha em vendas não pode sofrer de procrastinação. Sabe por quê? Porque vai se frustrar. Então, a pessoa fala, não, mas eu procrastino. Não existe. O vendedor que procrastina não é de vendas. Ele está ali achando que vai ficar rico sem se esforçar. Se você trabalha em vendas, se você é um gerente de contas, se você tem uma carteira de 25, 30 clientes, mas eu já tenho uma carteira, não prospecto mais. Olha, isso está errado. Sabe por quê? Você não prospecta novos clientes, mas você prospecta novas oportunidades nos clientes que você tem. Se você não está fazendo isso, você está errado. Ele está comprando concorrente. Né? Exatamente. Eu dizer que aquele cliente que não compra da gente, ele está sendo o melhor cliente do nosso concorrente. E hoje o problema é que, assim, principalmente, como eu falei anteriormente, as empresas que a gente acha que não são nossos concorrentes acabam sendo. Indiretamente. Quer ver um exemplo? Treinamento de vendas. Digita na internet que vai aparecer um monte. Inclusive o Google tem. A maioria não sabe disso. O Google tem treinamento de vendas gratuito. Olha, pronto. Aí você fala assim, o Google que era para me ajudar ainda é meu concorrente. Não, eu pergunto para você, seu Google, eu pergunto para você, quantas vezes você recebeu uma ligação do Google para te vender? Nunca. E como é que eles vão ensinar a vender? Eles ensinam o marketing digital para você. Aí eu pergunto para você, uma vez um cara falou assim, Paulo, eu vou contratar uma empresa, aí eu vou falar aqui, posso arrumar uma briga, mas eu tenho que falar porque não adianta, não adianta aqui fazer o politicamente correto. Uma vez um cara falou assim, eu vou achar uma empresa para fazer, vou pedir para uma empresa de RH ali, que eles fazem recrutamento, eu contrato os funcionários meus ali, parte técnica e tal, a área de vendas, eu vou pedir para eles arrumar um vendedor para mim. Eu falei, beleza pura, faça isso. Eu falei, pede para o vendedor deles vir te visitar. Aí veio. Aí o cara falou, não, eles vão procurar para mim. Então eu falei, como é que era o vendedor dele? O cara é meio fraquinho. Fala, ele não consegue arrumar nem um vendedor para ele, você acha que vai arrumar para você? Então, pessoal, às vezes tem gente que quer achar fórmula. Profissional da área de vendas, nós temos que procurar. Então, muitas vezes, se você que está me vendo aqui, você está na área de vendas, aproveite que não existe nenhuma profissão no mundo que remunera tão bem quanto vendas. Não existe. Tem gente que ganha mais dinheiro que você, mas a remuneração que você ganha, não existe aplicação no mercado. Nenhuma aplicação dá mais dinheiro que vendas. Você fala assim, como assim? Quer ver uma coisa? Quanto que você investe, que você botou de dinheiro para trabalhar em vendas? Quanto que você fez cheque? Você comprou alguma coisa? Não. Se você quiser montar uma empresa, você vai ter que comprar, você vai ter que alugar imóvel, uma série de... Você vai ter que gastar, né, para montar o negócio. Você vai ter que investir, assumir um compromisso mensal. Você vai ter que investir um dinheiro. Em área de vendas, você investe o quê? O Manuel começou falando aqui para vocês. Você investe o teu talento. É você. Então, quando o Manuel fala assim, você tem que investir em você. Sabe por quê? O melhor recurso em vendas é você. Então, quando você está tendo dificuldade, você está assinando um atestado, você está dizendo assim, poxa vida, eu não sei como é que eu resolvo o meu problema. Aí, quando eu tenho um curso de venda, o pessoal fala, eu já sei tudo, já conheço. Pessoal, se hoje, nesse vídeo, você tiver uma ideia que nós dermos aqui para você, colocar em prática, você resolveu essa ideia pro resto da tua vida, você vai usar para sempre. Então, muitas vezes, você vai numa palestra, não é para pegar toda a palestra, não. Para você pegar 1, 2, 3 pensamentos do palestrante, é suficiente para você resolver um puta problema. Né? É igual quando você está querendo emagrecer e vai atrás de uma receita. Muitas vezes você começa a fazer um tratamento ali, automaticamente se emagrece. Resolveu a tua situação, vendas, é igual. Agora, muitas vezes o problema de vendas está onde? Ele está concentrado nas tuas crenças. Você acredita que basta você ter 10 anos em vendas, você vai ficar bem. Não. O que acontece com pessoas que trabalham em vendas muitos anos, e hoje os representantes comerciais estão enfrentando um grande problema no mercado, sabe por quê? Porque ele tem um cliente. Olha só o que está acontecendo. Olha falando. As empresas, gente, estão fazendo o quê? Elas estão fazendo uma oxigenação, elas estão tocando gente, por quê? Para dar um upgrade, para mudar, para sair daquele patamar. E muitas vezes o representante está acostumado a lidar com uma pessoa só na empresa. Ele vai visitar, ele sempre vai no mesmo, ele sempre vai falar com a mesma pessoa, com o mesmo comprador, com o mesmo contato. Esse contato sai da empresa, o representante fica sem contato na empresa. Aquilo que era o cliente, então, há 15 anos dele, de uma hora para outra, ele perde o cliente. Sabe por quê? Porque o contato dele saiu da empresa. Ele tem que começar todo o trabalho de novo. Um erro. O que nós orientamos e a pessoa tem que fazer? Você tem que fazer contato com uma empresa como um todo. Você tem que fazer um contato na empresa como um todo. Conhecer 2, 3, 4, 5. Você tem que navegar na empresa, conversando sempre sobre vendas com uma pessoa,
mas Mais conhecendo sendo- todos os outros. Ó, o Israel comentou ali, olha lá, o Israel Lemos. Né, boa noite, Emanuel e Paulo. Boa noite, Israel. Lá, ó. Ô, Israel, Não boa noite. existe receita de bolo para vendas, ele afirma. Olha só, é isso mesmo, gente. É igual emagrecer. Se quer receita para emagrecer, melhor alimentação e vai para academia. Não existe outra receita. Não. A receita é um conjunto de informações, é um conjunto de ações, de atitudes, de atividades que precisam ser feitas para garantir o resultado meu, para a continuidade, para o meu futuro. O ponto assim, aqui, Manuel, até complementando e ajudando você a dizer o seguinte, uma vez fizeram a pergunta, um dos que o Manuel vai mostrar daqui a pouco para vocês, que são os estágios de desenvolvimento da venda, perguntaram assim, Paulo, o que é preciso fazer profissionalmente para vender? Eu pergunto, se você perguntar para 20 pessoas, vai ter 20 respostas diferentes. A pergunta é, quantas vezes as pessoas estudaram? A diferença nós aqui do Instituto, que além de nós vendermos, nós estudamos vendas para levar assuntos como esse. Não é contar minha experiência de vida, sabe por quê? Porque a minha experiência só serve para mim e para o meu perfil. A minha experiência de venda só serve para mim. Você fala assim, não, mas é contando ajuda. Não, ajuda motivacional, a dar força, garra, motivação. Mas tecnicamente não. Porque senão bastava vir um médico aqui contar a experiência de vida dele, que todo mundo aprendia a fazer cirurgia ou clinicar. Perfeito. Não, o que acontece? Para vender profissionalmente, você precisa, primeira coisa, que uma empresa contrata você? Por que ela te contrata? Porque ela precisa que alguém procure clientes para ela. É resolver o problema dela. Exatamente, ela precisa vender. Para vender, você tem que procurar. Agora, você trabalha para uma empresa que precisa que você procure cliente, aí você não procura o cliente porque você quer que o cliente te procure. Quer dizer, está tudo errado. A empresa te contratou uma pessoa da qual não faz aquilo pelo qual foi contratado. Então, nós temos que procurar constantemente pessoas e a gente chama tecnicamente isso de prospecção. Então, Perfeito. nós estamos traduzindo uma linguagem, tem um monte de gente falando, não, você tem que prospectar porque você tem que ter o teu network. Pessoal, contato é uma coisa, prospectar é outra. Para network eu não preciso de prospecção. Network eu vou fazer relacionamento. No meio de um grupo que eu conheço pessoas, Vai dar certo. terão alguém ali, um ou outro que será objeto da minha prospecção no dia seguinte. Perfeito, mas não faço só de network, porque eu conheço um monte de gente que queria se dar bem na vida fazendo network e não se deu bem. Sabe por quê? Porque ele apostou tudo que o network resolvia. Apostou tudo que o Facebook resolvia. Apostou tudo que anúncio no Google resolvia. E não resolve, porque se resolvesse, a empresa mandava todos os vendedores embora e punha no Google. Perfeito. Punha no Facebook, punha no Instagram. Então, o que acontece? É um conjunto de coisas. São canais que a gente tem que utilizar. Vai vir cliente pelo Instagram, para você, provavelmente. Facebook, Vai vir pelo Facebook, YouTube, pelo Google, pelo... vai vir por tudo que é lugar. Isso, agora isso não quer dizer que você vai ficar em casa sentado esperando chegar. Cliente vir, perfeito. Aí você não é vendedora. Isso aqui quer você é uma loja de varejo. O que é uma loja de varejo? É aquela loja que abre as portas numa rua, num shopping, e fica aguardando os clientes entrarem lá. Você quer isso? Abra uma loja. Não trabalhe como vendedor. Ou seja, não seja aquela pessoa que tem obrigação de dar resultado de vendas. Quando você fala o mercado caiu, por isso que tem vendedor. Se o mercado estiver superaquecido, nem vendedor precisaria. Perfeito. Então, quando eu falo assim, o Brasil é um país emergente em desenvolvimento. Nós temos que educar muitas vezes o cliente para comprar o nosso produto. Ele não consegue ter iniciativa e nem dinheiro para comprar por conta própria. Então, nossos clientes são estimulados o tempo inteiro a comprarem produto. Pela quê? Pelas mídias. Se o teu produto é um produto que não é de mídia, você vai ter que educar os clientes. Então, se você, no decorrer da tua vida, vamos imaginar que você seja uma pessoa que quer trabalhar 10 anos em vendas. Vamos supor que você estabeleceu. Se você tiver 200 clientes que você tem que educá-los no decorrer desses 10 anos, você terá 200 clientes. A tendência é, você quer ter quantos clientes novos por mês? Se você quiser ter 3 novos clientes por mês, em um ano você tem 36. Em 10 anos você vai ter 3.600 clientes. É o que acontece com uma empresa. Pode ver, na empresa que você trabalha, pede para eles pegar o banco de dados de clientes. Eu gosto do Instituto Supra. Você vai lá, nós temos mais de 540 clientes nesses últimos 23 anos que nós atendemos. Ora, nossa, 545, são 23 anos. Divide isso por 540, vai dar quanto? Vai dar em torno de 30, quase 30 clientes por mês, por ano. Por ano! Aí você fala, nossa, mas 540 é muito. 3 clientes novos por mês. Eu falo, é muito em 23 anos. Agora, teve um mês, gente, às vezes, no começo, demorou 2, 3 meses para fazer a primeira venda. Se tivesse abandonado, nós não fazíamos o que nós fazíamos hoje, de 14 a 18 treinamentos todos os meses, palestras. Não faríamos isso hoje. Mas lá atrás, vou contar para você, o primeiro ano, sabe quantos treinamentos eu fiz no primeiro ano? 18 treinamentos.
certo? É 1,5 treinamento por mês, não dava 2 dias de treinamento. Aí tem gente que fala assim, nossa, é pouco, né? Fala, pouco? Hoje a pessoa olha e fala, nossa, tem bastante quando eu entro lá na nossa empresa e vê a agenda lá. Ora, você quer o quê? Você está achando que isso aí foi fácil? Veja quantas visitas foram feitas. Uma vez perguntaram, eu tenho uma agenda, o Manuel tem um dia, está autorizado, autoriza ele mostrar a minha agenda como fui vendedor. 1989, como vendedor da Xerox. Eu mostrei, o cara começou a duvidar, não, porque a gente tem que visitar clientes 5, 6 vezes. Eu falei assim, olha, teve meses que eu fiz, em média, o número de visita média era 140 visitas mensais, 140. Não é visita com entrevista, é prospecção, identificação, enfim, todo o processo. A gente fazia 150 visitas, 140 visitas no mês para vender 8 máquinas Xerox. Aí tem gente que fala, nossa, é pouco, né? Só que eu era rico como vendedor, entendeu? Eu andava com carro do ano. Por quê? Porque 8 máquinas dava muito dinheiro. E eu ganhei muito dinheiro como vendedor. Por isso que eu decidi abrir uma empresa para dizer assim, olha, se todo mundo outras pessoas a fazer o que você seguir conseguiu. o que eu consegui, por exemplo, uma vez o cara falou assim, pô, você tem lancha como vendedor? Eu falei assim, ué, um guarda começou a conversar comigo, parou, porque eu estava um pouquinho correndo, né? Aí ele perguntou, falou assim, nossa, mas o que o senhor faz? Eu falei, eu sou vendedor, eu sou instrutor e tal. Ele falou, nossa, mas um vendedor com um carrão desse? Eu falei, mas quem falou para você que vendedor tem que ser pobre? Eu falei, além disso aqui, eu tenho barco, tem isso, tem aquilo. Ele falou, nossa, mas como vendedor, que empresa que você trabalha? Eu falei, Xerox. Ele falou, nossa, não tem uma vaga para mim lá? Eu falei, mas você não é policial, cara? Não, mas eu ganho mal aqui. Eu falei, ganha mal porque você quer. Arrisca na tua vida igual eu arrisquei, que você pode ganhar bem. Agora, não comece a escolher trabalhar das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 6, que você não vai ficar rico nunca. Vou dizer para você agora, se você começar a fazer horário de trabalho para você, para ter qualidade de vida, em venda, sai fora, que você não vai ter, você não vai se dar bem. Paulo, pode crescer. Ajudando aqui, ó, pegando nessa linha. Dentro dessa metodologia que a gente fala para trazer mais esse conteúdo para o pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui, ó. Não, aí só a última foi do Israel ali. Mas para continuar nessa linha de raciocínio, eu queria que você me ajudasse e vir essa explicação do que é o que é. A gente sabe que aí o Paulo desenvolveu, né, todo esse trabalho que a gente está falando aqui, ó, que é a organização, processo, estratégia e negócios. Isso serve tanto para a empresa, né, para o nível de empresa, Sim. tanto para o nível para você como... Eu queria que a gente falasse um pouquinho como é que tem que ser essa metodologia que nós desenvolvemos no Open para o vendedor. Rapidamente, para que as pessoas possam entender o que isso, né, representa. Síntese disso, né, Manuel? Isso aí, eu gostaria. Então vamos lá. O que é, né, o P, o E, o N, o Open para o vendedor? Como é que... Por isso que para as pessoas entenderem o que a gente falou lá no início, que é tão importante antes de chegar na habilidade de vendas. Perfeito. Mas antes daqui eu quero pedir desculpa, eu estou um pouco resfriado, então vocês estão vendo aqui, às vezes eu estou tossindo e tal, me perdoem, mas a gente não podia deixar de fazer o webinar junto com vocês aqui hoje, espero que esteja sendo útil e esteja te ajudando. Mas vamos falar do Open. Por que foi construído, por que a gente desenvolveu o Open? Não é porque a gente sabe criar um produto, tá, gente? Não pensa assim, é importante criar um produto, mas não foi esse o objetivo. Foi dizer assim, o que é fundamental para uma pessoa, do ponto de vista simples, prático e objetivo, que ela faça para ela poder se desenvolver e saber onde que está errando. Ou não só errando, como é que ela faz para ter mais assertividade no trabalho de vendas. Perfeito. Então o que acontece? Quando você olha o Open, a metodologia Open, é um método que eu digo assim, siga pensando na área de vendas, se você for vendedor, for representante, engenheiro agrônomo da área comercial, se você for proprietário da sua empresa e tem que vender, pense assim. Primeira coisa, organização. O que é organização? Pessoal, organizar é começar a dizer assim para você, olha, eu tenho que largar a mão de ficar tentando achar uma solução fácil e me organizar e amanhã, quando for 8 horas da manhã, no máximo 8h40 eu tenho que estar no primeiro cliente. Esse é organizar-se. Até 6 horas da tarde. É o Esse planejamento que a gente fala. Então, mas tem que se organizar. organizar. Vai, por que vai, com quem que vai falar. Esse que é a organização, então. Isso, exatamente. A pessoa está confundida. Por exemplo, por que eu falo de organização nesse processo do Open? Porque é o seguinte, tem gente que fala assim, mas chegar no cliente 8 horas para visitar é ruim. Eu falo, pelo amor de Deus, é ruim 8 horas de ir no médico fazer uma consulta. Tá o cara dormindo, você me acordou dormindo. Gente, não tem horário.
Perfeito. Tá, você fala assim, quer ver uma coisa? Uma vez perguntava, mas nossa, vai chegar 8 horas, eu falei assim, vai no hospital, então, que o hospital funciona a noite inteira. Você não precisa ir 8 horas da manhã. Lá tem cliente, Pelo amor de Deus. Que você trabalha, tem cliente o tempo inteiro. Exatamente. Então, se você vende produto para o hospital, vai visitar o hospital. É o que eu brinco, né? Muitas vezes, a gente se pegar um segmento, não vou abrir aqui qual, mas se você pegar um segmento até no nosso negócio, se a gente quiser trabalhar só no sábado, a gente consegue, porque nenhum concorrente vai querer trabalhar no sábado e eu vou ser totalmente diferencial, porque o cara nunca vai esperar que alguém do meu setor na área de treinamento vai ligar pro cara para vender para ele. Sábado. É. Exatamente. Se o cara fala, nossa, o cara trabalhando isso aí, o cara é bom. Então, se ele ensina a vender assim, ele vai me ensinar a vender bem pra caramba. É o que a gente faz, que nem agora. São 8, né? São quase 10, 9 horas, né? A gente tá aqui trazendo informação para vocês e há pouco tempo atrás a gente tava em reunião, até agora, com um cliente. É isso aí. Faz parte do processo não tem horário para organização. é que vocês são vamos voltar donos, ali né? Eles falam. Mas vamos lá. Dentro da organização, por exemplo, então quando você perguntou, organização é o quê? Pessoal, a estrutura. Muitas vezes a organização é o seguinte, você tem uma relação no dia anterior para quem que você vai ligar no outro dia, para quem que você vai visitar? Não, eu faço na hora. Na hora você não faz, esqueça. Não invente, não se boicote. Por exemplo, se eu mostrar para você aqui, eu tenho uma relação de clientes que quando eu estou num momento como esse aqui, por exemplo, agora há pouco aqui, tem uma pessoa que está nos assistindo aqui, a Ângela, por exemplo, que ela ligou. Eu falei, Ângela, agora assista lá que nós estamos lá ao vivo, no Facebook. Mas a Ângela é uma cliente que a gente conversa com ela e no horário. Ela fala, Paulo, pô, tô aqui só depois das 18. Depois das 18 a gente conversa. Quem trabalha em venda, gente, é como empresário, você não pode ficar limitando o teu tempo, mas você tem que ter qualidade de vida. Qualidade de vida nunca é trabalhar menos. Qualidade de vida é você aprender a tirar o máximo de proveito e paz contigo mesmo quando você pode. Então tem muita gente que fica 2 horas à toa e acha que você não tem qualidade de vida. Não, qualidade de vida é quando você não faz o que gosta e automaticamente você quer fazer outra coisa no lugar. Então eu costumo dizer que isto está na organização do indivíduo. Você tem que olhar e dizer assim, eu vou trabalhar em venda para sempre, eu quero me aposentar. Agora uma pergunta para você que está me vendo aí. Você quer se aposentar trabalhando em venda ou não? Responde para mim. Se por acaso o que você pensou foi não, pessoal, procura imediatamente outra coisa, porque vendas é muito desafiador para você ficar pouco tempo. O que faz você ganhar dinheiro em vendas é o tempo que você fique. Se ficar 2, 3, nunca vi uma pessoa ficar rica em 3 anos em vendas. Ela fica rica em 3 anos, mas depois que está uns 10 lá. Entendeu? A pessoa pergunta isso, por exemplo, outro ponto da organização é organizar a tua pasta, o teu tempo, organizar você com a sua família. Você tem que mostrar para tua esposa, para tua parceira, o teu parceiro, que é importante que você se dedique das 8 da manhã às 18, às 17 horas a vendas, gente. É igual um médico. Por que todo médico é rico, tem dinheiro? Sabe por quê? Porque vá lá na casa dele para você ver se acha ele durante o dia. Não, ele começa um plantão 8 horas da manhã. Eu começo a trabalhar 8 horas da manhã, vai ter meio-dia num, sai para almoçar, 1 hora entra no outro, fica até 5 horas da tarde, 5 horas da tarde ele vai tomar um banho em casa, quando é 7 ele pega um plantão, vira a noite inteira. Lógico que ele ganha dinheiro, porque ele trabalha um monte. Vendedor que quer trabalhar pouco quer ganhar dinheiro, não é o caso. Então, organização é para você organizar o teu dia a dia. Ponto. O próximo, o P de processos. Quando fala processo, é dizer o seguinte, quando você começa a prospectar clientes, você faz 1, 2 ligações e para? Não. Quando você começa a pegar no telefone, você tem que fazer no mínimo a quantidade de ligação que te dá contatos quentes. Se você começa a fazer visita externa, você tem que fazer a quantidade de visita que um dia permite. É 6, 8. Tem gente que sai para fazer de manhã uma visita e à tarde outra. Mas, aí uma vez eu ouvi assim, a gente tem que fazer visita com qualidade. Não adianta fazer visita para cliente se você não consegue, se você não consegue falar com o cliente, você tem que fazer visita com qualidade. Eu falei, tá, meu amigo, mas pelo amor de Deus, quem é que vai acertar para você fazer uma visita de qualidade? Para você fazer uma visita de qualidade, você tem que fazer um monte de visitas sem qualidade para você identificar quem é o cliente para fazer uma com qualidade. Ou você contrata alguém para ficar prospectando o cliente para você e divide a comissão com ele. Então o ponto é assim, tem algumas coisas que eu adoraria lá no Instituto, Emanuel, eu acho que você também, que a gente fizesse só visita de qualidade, a gente ligasse só para cliente que quer comprar, gente. Olha que delícia, eu só ligo para quem quer comprar. Por quê? Não, eu não perco tempo com o cliente. Cara, isso não é vendas, isso é negociação. Daí quando o cliente quer comprar de você, não é vendedor, é negociação. Por exemplo, o que é vender? Vender é o processo completo, é da prospecção ao acompanhamento e expansão.
Ah, Paulo, mas eu negocio, atendo os clientes na loja. Provavelmente você vende, porque negociação faz parte da venda, mas você faz só uma parte do processo completo de vendas. Então, o processo você tem processo para procurar clientes? Você tem processo para qualificar o cliente, saber se ele tem potencial para os seus produtos Vou ajudar ou não? o pessoal aí, vai lá, pode ir falando aí. Tá? Por exemplo, você sabe identificar o cliente, se ele está qualificado para o teu produto. O que é qualificado? Ele tem dinheiro para pagar o produto que você vende? Ele tem necessidade que atende? Ou ele quer, tem desejo? Porque às vezes é o produto que você vende que é objeto de desejo. Ele tem isso. Outra coisa, esse cliente, você sabe identificar as necessidades e oportunidades, que muitas vezes o cliente não tem necessidade, mas é uma oportunidade que você tem. Outra coisa, você sabe mostrar o seu produto do ponto de vista do cliente, porque existem duas formas de ver o produto. O produto tem o ponto de vista de quem compra e o ponto de vista de quem vende. Por exemplo, quando você vai comprar um carro, a visão que você tem no produto de um carro é de quem está comprando. Aí você fala assim, não, mas eu conheço tudo daquele carro. Fala, então vamos vender. Fala, não, eu não sei vender o carro. Então você não conhece o carro para vender, você conhece para comprar. A ponta é, se você mostra o teu produto do ponto de vista de quem quer comprar, você sabe fazer com que a pessoa se interesse pelo seu produto só você falando dele? Outro ponto, compromisso. Tem muita gente que chama de fechamento. Nós também chamamos de fechamento. Sim. Só que fechamento, gente, é uma etapa do compromisso. Por exemplo, tem gente que faz o fechamento do pedido, não consegue depois da identidade do cliente, os documentos, não consegue o registro, não completa o contrato social, a última alteração. A venda não é efetivada. Então, é o seguinte, você fechou o pedido, mas não concretizou a venda, por quê? Você não obteve quais são os compromissos. É o contrato assinado, é a primeira via do o contrato social, a última alteração, o RG autenticado, essas coisas que são documentos que tornam o fechamento possível. Compromisso é que o cara te atenda, que ele receba você numa visita, que ele aceite conversar com você o tempo que você precisa, ter os 15, 20 minutos. Uma vez perguntaram, Paulo, mas eu fui no cliente, o cara não pode. Eu tenho que fazer uma apresentação do produto em 5 minutos. Eu falei, mas quanto que você precisa? Ele falou, o ideal eu preciso de quase 1 hora e 45 minutos. Mas eu tenho conseguido fazer em 40 minutos uma apresentação mais sintética, resumida. Mas o cliente só me deu 5 minutos, eu preciso fazer essa apresentação. Eu falei, se você precisa 20 minutos, não faça em 5, porque você vai perder a venda. Porque senão é mais ou menos assim, ó, eu preciso de 20, o senhor não me dá. Eu vou fazer em 5 para desvender o meu produto. Porque se em 5 minutos você não consegue transmitir o que você precisa, não aceite. Porque a perda já está feita, então nem gasta o tempo do cliente nem o seu. Sabe por quê? Porque se você falar em 5 minutos e ele não comprar, você vai sair de lá desmotivado. Então, esse é um ponto crucial. Outro, e por último, é acompanhamento e expansão. Todas as vendas que você faz, você tem que acompanhar. Todo mundo dizendo, tem que acompanhar o cliente pagar e tal. Não, o vendedor não tem que acompanhar o cliente pagar. Quem acompanha o cliente pagar é o financeiro. Agora, se o cliente tiver algum problema na hora de pagar e falar assim, não foi isso que eu acertei, aí você entra em pauta. Por quê? Porque quem começou a negociação, quem combinou e quem vai fazer o interface entre a empresa e o cliente é o vendedor. Então, ele precisa ajudar o financeiro na forma de receber, porque foi ele que fez o acerto no negócio. E o expansão é por quê? Porque você tem que fazer novas vendas para o cliente. Então, você tem que acompanhar a mudança de necessidade do cliente, o time que o cliente tem, o momento que ele vive, para você continuar vendendo para ele. Perfeito. Então, esse que a gente está falando, que é dentro do processo. Então, a gente está dizendo aqui, ó, é um processo. Por que a gente entrega para você um processo? Se você trabalha em venda externa, se você está me vendo aí, e você trabalha com venda externa, com quem que você compartilha? Quem que fala para você que você está errado? Você vai no cliente. Quem fala assim, ô, Emanuel, você errou, cara. Não era assim, cara. Quem fala isso para você? E essa é uma dificuldade Ninguém. quando a gente trabalha sozinho, né? Exatamente. A gente não tem ninguém que dê esse... Você não tem feedback, Perfeito. você não tem estruturação. O cliente não vai falar isso nunca. Não, ele vai dizer assim, olha, você abordou errado, por isso que eu não comprei. Abordei certo, assim que eu compro. Tá errado. Então, quando a gente criou um processo, é para quê? Porque você tenha a gestão das suas atividades de vendas. Por exemplo, eu sou bom em prospecção, tenho tido êxito, identificação, investigação, apresentação do produto, compromisso, acompanhamento e expansão. Você tem 6 etapas que se você errar, você não vende. São essas que a gente acabou de mostrar. Exatamente. Então, por isso que você tem processo, gente. Porque processo é uma bússola. Uma vez, vou contar uma história bem rápida para vocês aqui. Por que de usar um processo? Eu, como falei para vocês agora há pouco, eu ando de barco, gosto e tal. Tava no mar. Inclusive, você era pequeno, tá? Tava junto comigo. Tava no mar. No meio do caminho caiu uma tempestade de verão. Sabe aquelas tempestades e tal? Quem tá dentro do mar, dentro de um barco andando? Quando chove, a água bate a chuva bate na água e você perde todas as referências. E eu naquela hora perdi a referência, tinha uns 2, 3 anos que andava de barco só,
Peguei no rádio, chamei, que é um colega nosso lá, falei, Ciro, pô, cara, eu tava indo aqui, tá no meio da Bahia aqui, e me diga uma coisa, como é que eu faço? Eu queria chegar na Ilha das Peças aí. Ele falou assim, mas onde que você tá? Eu falei, Ciro, tô no meio da Bahia. Ele falou, mas onde? Eu falei assim, eu tô indo para sul. Ele falou, Paulinho, então faz o seguinte, joga âncora, para, espera, porque se você não sabe onde que tá, como é que eu vou mandar você vir para cá? Certo? Então eu esperei, ficamos quase 40 minutos ali, embaixo da lona do barco, para poder esperar passar a tormenta para a gente poder ir para Ilha das Peças e enquadrar e então, chegar até lá. Bom, nesse momento, deixa eu fechar. A gente precisa ir ali porque já tem mais comentário ali. Mas nesse momento, o que aconteceu, gente? Eu tinha, sem processo, aí o que acontece? Aí entrou o GPS. O GPS mostra exatamente onde você está. Como você sabe onde você está, não importa a tormenta, você chega onde você quer. O processo de vendas é exatamente igual. Porque quando tudo está ótimo, você não precisa de processo. O problema do processo é quando as coisas não estão funcionando muito bem. A gente sabe que em vendas nem tudo, nem sempre funciona como a gente quer. E daí eu pergunto, quando não está funcionando, o que você tem que fazer? E aí a gente não sabe. Então, por isso, do processo, Emanuel. Então, o P do Open é processo. Tá? Estratégia, o que é? Por exemplo, estratégia vai começar por que segmento? Aquilo que você, agora há pouco, o segmento, você vai formar um grupo no Facebook, dependendo do teu tipo de produto, você montar suas estratégias. Então, a estratégia um pouco mais elaborada, precisaríamos um pouco mais de tempo. Por quê? Porque falar de estratégia, que tem tantas estratégias para estabelecer, que, por exemplo, uma das estratégias está dentro da organização, que é o quê? Você sempre tem que ter, como no meu caso, 25 nomes de clientes para nos intervalos, em aeroporto, em lugar, quando você está aqui e tal, você tem uma folguinha, você tem que ligar para os clientes. Então você tem que ter uma relação que você abre a pasta, pega a relação e liga. Essa é uma das estratégias para quê? Para que eu não me desmotive. Na hora que eu posso ligar, eu tenho que ter a mãos. E negócios, na realidade, que é o seguinte, organização, processo, estratégia é para que você faça negócios. E aí tem todas as habilidades que você precisa para você poder fazer negócio, como lidar com objeção, que acho que é um dos temas que você separou para falar aí, né? Colocado, isso aí. É isso que agora que eu queria te fazer a pergunta, que é a seguinte. A gente sabe que primeira coisa, a gente está aqui para falar, para ajudar a vender todos os dias. Beleza. Paulo, eu tô com dificuldade, eu não sei, eu não tô conseguindo vender. O que é a primeira coisa dentro dessa linha que a gente está falando aqui? Você sabe que você tem que ter organização, você sabe que você tem que ter um processo para ser seguido. Eu não estou vendendo, eu estou mal. O que eu tenho que fazer amanhã? Tá. Se eu não estou conseguindo vender, que você acabou de falar que é a etapa principal. Perfeito. Então, bem simples. Vamos dizer assim, o que eu preciso vender todos os dias? O que eu preciso fazer para garantir que eu consiga fazer isso daqui a um tempo? Pronto. Então, primeira coisa, você me responde, cada um que vocês estão me vendo me responde o seguinte. Você fez ontem? É por telefone? Você fez 10 ligações ontem? Fez. Então é pouco. Então você tem que fazer 30. A hora que você estiver fazendo 30 ligações e você não conseguir vender ainda, aí eu vou falar um negócio para você. Aí você vai parar e dizer assim, bom, então a minha abordagem a esses clientes estão errada. Então vamos lá. Primeiro objetivo, você vai fazer uma ligação, vamos fazer de conta que seja ligação, que aí fica mais fácil. Perfeito. Se quem trabalha com venda externa, faz visitas externas, vai visitar clientes, usa mesmo raciocínio, lógico, aplicado à venda externa. Segundo ponto para você. Abordagem. Quando você liga para um cliente, o primeiro objetivo seu qual é? Se você não está conseguindo vender, você está atropelando. Sabe o que você está fazendo? Você está ligando para vender. Não faça isso. Ligue para conversar com o cliente primeiro. Depois vender. Se você está ligando para vender, você está ansioso. Você está passando essa ansiedade na tua voz, na tua forma de falar para o cliente. Automaticamente, ele não quer que o vendedor fique ligando para ele, enchendo o saco, fazendo ele comprar. Então, quando você ligar para o cliente amanhã, a primeira ligação que você fizer, você vai dizer assim, o primeiro objetivo meu aqui é fazer com que o cliente queira conversar comigo. Aí eu pergunto, o que é que você precisa falar para que a pessoa queira falar com você? Ou queira te ouvir. Como é que eu faço isso, O que você vai falar? Você vai dizer assim, olha, bom dia, vamos fazer aqui do Instituto? Vamos lá. Vamos lá, vamos fazer para você aqui, ó. Vai ligar o telefone, tocou aí, atendeu, fala assim, bom dia com você. Meu nome é Paulo Ferreira, sou aqui do Instituto Supra. Primeiramente, eu vou tomar bem pouco tempo seu, eu quero dizer o seguinte, nós temos ajudado várias empresas a aumentar os seus resultados, simplesmente ajudando os seus vendedores a vencer objeções a preço. E caso isso seja um dos problemas da sua equipe, nós temos como ajudá-lo. Só para que eu possa entender melhor, nesse momento, o que a sua equipe tem maior dificuldade. Então, na hora que eu faço a abordagem, que eu digo assim, que eu tenho ajudado várias empresas, automaticamente desperta. Se eu estou ajudando alguém, não dá a impressão que eu estou vendendo. Perfeito.
Então você fala assim, pô, mas tem palavras? Lógico que tem palavras. Então os gatilhos que você falou, você tem que usar gatilho para fazer com que o cara queira te ouvir. Depois que ele quiser te ouvir, você tem que fazer com que ele se interesse pelo que você tem para falar. É o segundo objetivo. Se interessar pelo que você tem. Terceiro, é querer continuar ouvindo, porque aquilo despertou. Agora, e se ele desliga? É, porque ele não quer. Ah, mas a abordagem foi ótima. Mas, não, gente, ninguém quer dizer que a abordagem ótima faz as pessoas que não querem comprar, comprem. A gente está dizendo assim, você vai ligar para ver se a pessoa tem interesse. Se tiver, vai dar liga. Se não tiver, não vai. Por exemplo, não tem como você querer fazer uma pessoa casada entrar num site para casar. A pessoa não tem lógica, ou seja, tem coisas que são lógicas. Vendas não fabrica vendas. Deixa eu falar bem para todo mundo. Vendas não fabrica venda. Quem fabrica venda é vendedores que não têm ética. São pessoas que deviam ser banidas de vendas. Então, quem fabrica vendas são vendedores que não são. Agora, não tem técnica para fabricar vendas. Tem técnica para fazer o seguinte, o cliente tem uma necessidade desse tamanho. As técnicas servem para fazer o quê? Para você implicar nessas técnicas. O que significa? Você pega um probleminha assim e aumenta. Eu vou fazer com você? Por exemplo, vou fazer com você aqui, você vai entender o que é implicar. Diga uma coisa, você provavelmente está tendo alguma dificuldade com relação a vender todos os dias? Você fala, tô. Eu falo assim, e você acha que essa dificuldade que você está tendo é em razão do quê? Fala assim, em razão que os clientes não estão querendo comprar. Eu falo assim, mas quando você está ligando para o cliente, que razão que você está dando para ele que ele queira comprar? Fala assim, não, como assim razão? Pronto, aqui começou o problema, porque se você não sabe a razão que você está dando, surge o problema. E eu falo assim, como você está tendo dificuldade, onde é que você busca essas razões? Fala assim, buscar como? Fala assim, olha, você acha que seria importante você ter algumas razões? Você fala, tenho. Fala assim, se você conseguisse ter essas razões, você já acha que isso ajudaria você? Você fala assim, ajudaria. Eu falo assim, e o que você tem feito efetivamente para que você procure essas razões? Ora, gente, do jeito que eu estou fazendo aqui, eu não estou implicando, o negócio que é desse tamanho e começa a ficar desse tamanho. Isso é técnica. Para quê? Para implicar. Então você pega um probleminha do cliente desse tamanho e você vai fazendo o quê? Tornando ele de uma forma expressamente grande que o cliente precise do teu produto. E aí vamos traduzir isso bem simples aqui, porque o pessoal quer coisa rápida e simples e objetiva, certo? Vou mostrar para vocês. Primeiro, na área de vendas, todo não, neste momento, para você mudar os teus resultados todos os dias, para você vender mais todos os dias, todo não, você tem que acreditar neste momento. E eu vou perguntar no final do que eu falar aqui. Você tem que responder para mim. Não fuja dessa resposta. Primeira coisa, todo não a partir de hoje, para você vai se tornar um talvez. Todos os não, a partir de hoje, vai se tornar um talvez para você? Você fala assim, depende, já não serve mais. Tem que ser então, talvez. Todo não, você fala assim, você quer comprar um treinamento? Você fala assim, não. Esse não para mim, fala assim, não. Ele não entendeu ainda no que esse treinamento vai ajudar. Então, esse não pra que eu você que trabalho falou, em vendas é um talvez, não é um não. É um talvez. Um talvez sempre se torna um sim pra gente. Sempre. Então, todo não para você a partir de hoje, torna-se um talvez. E todo talvez se transforma um sim sempre. A única coisa que tem que achar é usar argumentos e a abordagem correta para isso, desde que a pessoa tenha necessidade. Paulo, a pessoa não tem necessidade, não tem técnica que resolva. Então, tá bom? Por exemplo, isso que não a gente tem que jeito. procurar clientes que queiram ou estejam uma pequena necessidade que precisem do meu produto. Posso brincar Tem gente que não vai querer comprar. Vou brincar, Emanuel. Por exemplo, imagine que você vende shampoo. Olha aqui para mim. Você acha que você vai conseguir vender um shampoo para mim? Não adianta se usar a maior persuasão da tua vida. Agora, se quer vender para mim, fala de óculos. Olha aqui, ó. Se você fala, aí essa necessidade eu tenho para sempre. Então, quem tem uma ótica que quiser vender para mim, fala assim, Paulo, nós temos ajudado várias pessoas a melhorarem automaticamente o seu visual, mudando através de algumas soluções, tem o design ajustado com a fisionomia da pessoa. Pronto. E eu estou ligando para o senhor para ver se de alguma forma a gente pode ajudar o senhor a conseguir, caso isso seja o seu objetivo. Você acha que eu não vou ouvir a pessoa? Lógico que eu vou. Então, gente, agora é o seguinte, qual que é o desafio que nós temos? Mais aí, todos os dias você vender, já falei, todo não tem que ser um talvez, e um talvez a um sim sempre. E para isso tem técnica, para isso que existe técnica de vendas. Por exemplo, quem não tem técnica de venda não sabe como é que transforma um não em um talvez, e não sabe como é que transforma um talvez num sim. É as técnicas. Por exemplo, se eu pudesse ajudar você nesse momento, achar uma forma de conseguir todas as ligações que o cliente te ouça, pelo menos por 35 segundos, você estaria interessado a conhecer? Opa! Tenho garantido que você falou assim, quero. Pois então, isso é uma técnica, é uma pergunta de ganho que eu estou te fazendo. E isso é o que a gente ensina em vendas. Perfeito. Fazer com que a pessoa queira. Como é que eu falo? Falando!
Isso é que todo mundo fala que é eu fazer ou descobrir a necessidade do cliente. Exato. Isso que eu faço. Na verdade, não é que eu crio a necessidade, o cliente já tem, eu só torno ela maior. Mas Manuel, o que a gente fala que é a necessidade presumida. Perfeito. Eu presumo que você tem uma necessidade, eu falo dela. Por exemplo, se eu pudesse ajudar você, uma maneira de trocar o seu carro sem que você gastasse um dinheiro com juros, você estaria disposto a conhecer essa proposta? Você fala assim, como assim trocar de carro e sem juros? Pois é, exatamente. Então, qual é? Tem vários produtos que você consegue fazer esse tipo de coisa. Perfeito. Então, você fala assim, o que é isso? É uma pergunta de ganho, mas isso aí é necessidade presumida. Eu presumo que você queira isso que eu estou falando. Isso é técnica de venda. E vamos lá, e okay? nesse mesmo momento, para continuar no gancho, eu chego para você e falo assim, beleza, esse é legal tal, mas puta, muito caro. Ah, entendo. Só porque eu posso entender, Manuel. Nesse momento, quando você fala cara, é a única coisa que impediria você de ter meu produto? E aí, responde o quê? É a única coisa que impede? Você está me dizendo então que não, se eu conseguir... Hoje o preço é determinante para eu fechar com você. Tá ok. Para você ter uma comparativa de preço, deve ter algum... Qual é a diferença entre o preço que você imagina e o preço que eu tenho? Qual que é a diferença que nós estamos tendo em termos de percentual? Dá um percentual para não trabalhar com valor. 10%. Tá, você está me dizendo o seguinte, se eu conseguir ajustar o meu preço em 10%, você compraria o produto, é isso? Aí sim. Você acha então? Então nossa briga está sendo, então vamos falar em R$5.000, seria, nós estamos falando em 10%, R$500. Então nossa briga está o seguinte, como é que a gente justifica esses R$500 para o senhor? Deixa eu lhe explicar muitas coisas. Muitas vezes a gente podia fazer o mais simples aqui, seria adequar isso ao senhor. Porém, nós sabemos que é o seguinte, por que o meu produto tem esses 10% adicionado? Deixa eu lhe explicar. Por R$500 a mais, o senhor está comprando, o senhor vai levar isso. Isso aí é já entrar no conhecimento do produto. Então veja só, toda argumentação de venda... Fala, Paulo, mas aí você fez isso e não vendeu. Quem falou para você que é só essa? Existe várias portas. Eu usei uma porta. Outra porta é exercício. Manuel, me diga uma coisa. Quando o senhor falou que o preço está muito alto, na realidade o que o senhor está gostaria de saber é o que meu produto tem para valer esses 500 a mais, esse preço, é isso? Deixa eu explicar. Outro ponto é dizer o seguinte, vamos imaginar que preço não fosse problema, senhor Manuel. Perfeito. Tá, eu pergunto para o senhor, imagina o senhor, o que precisaria ser feito, vamos supor que eu não possa mexer nesse preço total, o que precisaria ser feito para que o senhor comprasse esse produto? Tem que ver, o que você pode me propor? A pergunta é a seguinte, a durabilidade desse produto são 36 meses, vamos fazer de conta. 36 meses, nós estamos falando então, senhor Manuel, 36 meses, isso aí seria quase 1000 dias. Nós estamos falando então que a nossa dúvida hoje aqui, nesse momento, é equivalente a 50 centavos, é isso? 50 centavos vezes 1000 vai dar R$500. O senhor está dizendo então o seguinte, que por 50 centavos ao dia eu vou perder uma venda para o senhor. Eu pergunto, se o produto entregar a qualidade que eu estou falando, o senhor acha que vale 50 centavos a mais por dia? Claro. Porque nós estamos falando R$500, senhor Manuel, em 3 anos. Pensa bem, nós estamos falando de 50 centavos a mais por dia. É como se a gente tivesse um hotel, senhor Manuel, e o senhor falasse assim, o meu hotel custa R$200 e o do concorrente custa R$199,50. Eu pergunto, no dia, porque o diário do hotel é diário. Então, se veja, você tem o que eu fiz aqui? É a técnica de trazer por ridículo a diferença. É que a gente discute, aqui, 5.000 com 4.500, 5.000 com 4.500. Não faça isso nunca. Não existe. A diferença psicologicamente, esse é o tal do gatilho mental que o Manuel falou para vocês, que a gente em venda trabalha com isso há muitos anos. E a gente precisa lidar com, sabe com o quê, gente? Com atitudes do cliente. Que é ceticismo, indiferença, percepção de desvantagem e objeções. A hora que você aprende a lidar, o que foi o que eu fiz com ele aqui agora? A hora que você aprende a lidar com as atitudes do cliente, automaticamente... Paulo, mas eu vou ter que fazer psicologia? Esqueça, não tem que fazer psicologia, isso é técnicas. São formas, ceticismo é prova, percepção de desvantagem é valorizar o teu produto sem desvalorizar o próximo. Com indiferença é você fazer questionamento direto, perguntas diretas. Por exemplo, quando você vai fazer uma venda para alguns perfis de cliente, como o alemão, a pessoa que fala pouco, o japonês também, o chinês, você tem que fazer, eles são indiferentes, você fala, ele não mexe um semblante, você não consegue saber a reação dele. Aí você vai perguntar, então eu posso mandar entregar para o senhor? Ele fala assim, não. Aí você, automaticamente, são técnicos, você mexendo no comportamento dele. Isso se aprende em vendas. Então, se você não sabe fazer isso, é porque você nunca foi num curso. Quando você vai em curso de vendas, você aprende isso, mano. Ou deveria aprender isso. Aí você fala assim, Paulo, o que eu tenho que fazer para vender mais todos os dias? É o que eu estou falando para você agora. Se tudo que eu estou falando para você é novidade, então significa que... Por isso que você não está vendendo todos os dias. Tem um delay, cara. Falta um conhecimento. Por exemplo, é igual dar tiro. Se você nunca treinou dar tiro com espingarda, como é que você vai fazer para ter uma boa mira?
Perfeito. Então, quem trabalha em venda, por isso que fala assim que não existe vendedor nato. Algum vendedor nato consegue nascer sabendo lidar com ceticismo, indiferença, percepção, desvantagem e objeções? Não. Então, esse é o ponto. E outra que eu queria dizer para todos vocês agora, e aqui é o que vai ajudar vocês a vender todos os dias. Primeiro, você tem que descobrir no cliente um problema. Não. Você vai descobrir no cliente um desejo. Pensa bem. Você vai descobrir um desejo, uma preocupação dele. Todo desejo e preocupação, você tem que fazer esse desejo e preocupação se tornar uma necessidade, ou seja, algo que ele queira resolver ou queira adquirir. Perfeito. Então, um desejo, uma preocupação tem que virar uma necessidade. Uma necessidade, você começa a implicar e ela vira um problema. Aí eu pergunto para você, quando você tem um problema na vida, você faz o quê? Você procura uma solução. Então, veja só. Não lembrou, né? Esqueceu, né? Tá achando que ia dar uma fórmula milagrosa? Então vai lá. Você vai procurar o quê? Você vai procurar uma dificuldade, um desejo. Vai falar, fazer algumas perguntas. Me diga uma coisa, seria interessante, se você tivesse isso, você se sentiria bem? Ah, seria maravilhoso. Então virou uma necessidade. Mas até que ponto isso é maravilhoso? Ao ponto de você não poder ficar sem? Se você pudesse, digamos, se eu mostrasse você que é possível adquirir, você gostaria de ter? Sim. E como que é a tua vida sem ter isso? Então a pessoa, ela fala assim, não, Deus o livre, é ruim. Então vira um problema. Então, ó, desejo, necessidade, problema e todo problema, gente, vira uma solução. Então, se você não descobrir um desejo, um problema, uma dificuldade, você não consegue vender. Tá vendo? Perfeito. Certo? Então, se você, Paulo, eu não estou conseguindo vender, é porque você não descobriu um desejo, uma dificuldade, alguma resistência, qualquer coisa que a pessoa queira, porque nós somos projetos de vontades. Se a pessoa não tem vontade, ela não reconhece uma necessidade. Quando não reconhece uma necessidade, não tem problema. Quando não tem problema, não tem compra. Então, é isso aí. Por exemplo, você já percebeu que no Dia das Mães, por que no Dia das Mães todo mundo compra alguma coisa? Quer ver? Nossa, vai vir o Dia das Mães, tô sem dinheiro. Como é que você vai na casa da tua mãe no Dia das Mães e não dá nada para ela? Então, veja bem, ó, você tem um problema. Não é problema não, você tem o quê? Um desejo. Eu gostaria de dar um presente para minha mãe. Aí fala assim, mas eu não vou dar agora, eu vou esperar pro Dia das Mães. Começa a chegar o Dia da Mãe, fala, agora ferrou, agora virou uma necessidade. Perfeito. Aí fala assim, mas falta 2 dias, fala, meu Deus do céu, eu vou ter, nem que eu tenha que dar uma rosa só. Virou um problema. E aí todo problema quer uma solução. Você vai, nem que você pegue, vai no jardim do vizinho. De alguém e monte uma... Então, é isso Perfeito. aí. Então, ó, desejo, necessidade, problema, solução. É isso. Então, para isso aqui tem técnica, que é o que eu dei vários exemplos aí para vocês. Espero que tenha ajudado, gente. Não é o que você queria ouvir. Você queria uma frase assim, ligue e fale, lá, e o cliente vai comprar. Se fosse assim essa mágica, eu não estaria dando curso para vocês. Eu estaria vendendo o produto que você vende. Tá? Então, da mesma forma, todo mundo tem que se aprimorar em alguma coisa. É isso aí que a gente tem ouvido e vendas não é diferente. Tá? Perfeito. Paulo, pra gente fechar aqui, ó, e já ir, né, a gente tá legal, por isso que a gente tá falando aqui, o Israel comentou também aqui, ó, pra gente ir concluindo, ó, no meu ramo de trabalho, que é seguros de transporte marítimo, a palavra de ordem é resiliência, ele tinha falado um tempinho atrás, ali, quando a gente tava falando de persistência, Perfeito. de prospecção. Então, pra gente fechar, eu queria que você pensasse no seguinte, a gente estava conversando anteriormente aqui, Seguro falando... de transporte. Eu gosto muito dessa linha, desse ramo de atividade de seguros, né? Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho, até para que todo mundo que está aqui entenda. O Paulo, né, lançou aqui, falou que se as pessoas tivessem, no mínimo, né, a quantidade de pessoas que estão aí... Olha lá, ó, a Camila Mangione também trabalha no caso, sou Aline, fábrica Camila. e trabalho com revendas. Como identifico essas necessidades? Na revenda? Então ela tem uma fábrica... E ela trabalha vendendo um produto para uma revenda. Como é que ela consegue identificar essas necessidades na revenda? Simples, vou dar 2 dicas aqui, depois eu quero falar do negócio seguro também ali. Gente, porque aqui a gente falando aqui, a gente engloba vários. Revenda. Pensa assim, quem tem uma revenda, o que ele quer? Ele está precisando vender. Então, na realidade, quando você vende para a revenda, você vende para a revenda, mas a revenda vai vender para o consumidor final, automaticamente, pensa o seguinte, o que ele precisa? Ele precisa de estratégias, ideias tuas. Liga para ele e fala assim, olha, nós temos ajudado várias revendas a melhorar seus resultados. Simplesmente, você deve ter um perfil do cliente que é o consumidor final, não tem? Eu pergunto, quantos clientes é? Porque é bem simples. Quem falou essa? Camila, bem simples. Quantos clientes revendas você tem? Não precisa responder. Nem por escrever ali. Você pega e fala assim, vamos supor que você tenha 10, 30, 40.
Sabe que você pergunta para você conhece 40 formas de vender os seus produtos. Você conhece 40 estratégias que as revendas usam. Ajudando ela, até para dar uma... Dependendo do produto, que até eu falei essa semana no vídeo de segunda-feira, disposição no display, onde põe a altura dos olhos, toda a vitrine, arrumação, a experiência do cliente dentro da loja, né? Simplesmente se o cliente entrar lá, né? Normalmente acontece isso, né? Tem o vendedor mais velho e o mais novo. O mais novo tá lá, né? Doidinho para atender, mal movimentado. O mais velho tá lá assim, fala assim, eita lá. Já fiz isso também. Mais um cliente aí tal, daquele cliente bobão entrando e o cara acha que vai vender. Perfeito. Né? Tá colocando negativo. Então, até a forma. Né? São ideias que ela pode oferecer. Ela tem que dar como fábrica para o revendedor dela utilizar para o produto gerar dela lá na ponta. Perfeito. Outra coisa. Digamos, você conhece, digamos, dentro dessa linha, você conhece, digamos que você tem 40 revendas, você conhece 40 formas de vender o seu produto. Sabe o que você faz? Cada cliente teu não tem um perfil, um resultado de produto? Liga para ele e fala, vem cá, como é que você está fazendo? Porque dos meus clientes eu sei que mais vendo. O que você faz? Você vai ter uma experiência do seu cliente que é revenda. Automaticamente você conhece 40 formas de vender os seus produtos. Você tem que fazer... A primeira coisa, Camila, sabe o que você faz? Eu sei que o que eu vou te dar não é noção para amanhã, mas você deveria visitar no mínimo, pega aí 10 clientes teus, revenda e vai visitar. Veja o que eles fazem, como é que eles dispõem, aqueles principalmente que vendem, cada um vende um determinado linha de produto teu. Vai ver o que eles fazem e você usa isso. A gente faz muito e-book, por exemplo, você faz um e-book de como vender melhor seus produtos no ponto de venda. Como expor melhor, como pôr na vitrine, como atender melhor na revenda. Perfeito. Com relação, então acho que aí ajudou, já deu uma dica pra você. Tem mais uma ali, ó. Mas vamos falar ali do tem seguro. O Alexandre também tá ali, então ele também, Alexandre Maurício, trabalha com seguros, plano de saúde e consórcio. Então, é a mesma linha, provavelmente, do Israel. O plano de saúde, provavelmente, Alexandre, se você tiver, por exemplo, uma das coisas que o cara não vende todo dia. Perfeito. Vou contar. Plano de saúde ali, vamos falar ali para o Alexandre. Alexandre, sabe o que acontece? Muitas vezes o plano de saúde, a pessoa se dedica só a ele, sabe por quê? Porque ele dá 2, 3 vezes o valor, né? Então, por exemplo, às vezes a empresa lá, você vai lá e vende um plano de saúde de R$1.000 para uma empresa. Né? Tem empresa de plano de saúde que paga 3 vezes, então ganha 3 mil. Você fala, nossa, vou ficar rico. Eu pergunto, aí você não pega e não vende o consórcio para o dono, porque o dono também usa carro, que pode comprar consórcio. Também pode comprar seguro de vida. Da empresa. Seguro de vida, ou vida grupo. Então, se veja só, você tem que potencializar. Lembra que eu falei do último estágio do gestão profissional nosso, que é o processo, que é acompanhamento e expansão. É vender outros produtos para os já clientes, é descobrir novas necessidades. Então, não vai acontecer isso na mesma venda. Né? Não é na mesma. Eu vou hoje falar de plano de saúde, eu já falo também de seguro de vida, já falo de consórcio. Não, eu fechei um. Você tem que continuar indo lá para fazer a manutenção do plano de saúde. Por isso que chama ciclo, né? Estágios de venda. Por quê? Gente, nunca termina. Você vai visitar o cliente de volta, começa de novo na prospecção. É prospecção de novas oportunidades e já clientes. Aí eu vou ter que identificar ele de volta, vou ter que investigar ele de volta. Tudo isso. Um ponto crucial aqui para ele, por exemplo, você trabalha no ramo, se você está aí como corretor, né? Você tem uma carteira. Vamos supor que até hoje você vendeu, vamos pegar assim, 15 planos. Gente, você volta para os seus clientes, fala assim, ó, só que eu estou vindo aqui hoje não é falando de plano de saúde, eu tenho algo que eu gostaria de tratar com o senhor, que eu gostaria que o senhor me ouvisse, porque tem vários clientes nossos que têm optado, por exemplo, se o senhor pudesse escolher hoje a troca do seu carro, entre pagar juro e não pagar juro, qual que o senhor preferiria? Ele fala, não, pagar juro. Eu falo, então, exatamente várias pessoas que procuram consórcio por causa disso. Pronto, você vai lá hoje e fala com todos esses 15 clientes sobre consórcio. Daqui a 2 meses você volta lá e fala com todos eles sobre seguro de vida. Pessoal, capitalista já tem a confiança e credibilidade. Então, Alexandre, fala do seguro marítimo ali. É do Israel. Israel que é uma coisa mais complexa. Seguro marítimo é um pouco mais técnico. O cara tem que ser um pouco mais elaborado, estudado. A pergunta é, todas as empresas que trabalham com seguros e usam seguro marítimo, quem são? Vocês conhecem, porque o pessoal usa o porto, etc, etc. A abordagem é o seguinte, o que acontece? Todo mundo vende seguro, mas assistência... Vou contar o seguinte... Eu vou contar porque eu gosto de seguro marítimo, porque eu tenho o seguro do barco lá. Então o que acontece? O pessoal vai lá uma vez por ano na renovação, vende o seguro, depois não faz contato comigo. Vai fazer só quando falta um mês para vender o seguro. Certo? Por isso que o meu seguro não está com o corretor, está numa corretora. Por quê? Porque eu falei, já que eu tenho que escolher, eu vou escolher na corretora que me cobra menos taxa de administração. Perfeito. Entendeu ou não? Então você fala, mas você vai atrás de preço. Ué, quando eu não vejo o serviço agregado, eu vou atrás de preço. O que acontece com o seguro marítimo? Você tem que fazer contato com todas as empresas que usam de alguma forma o porto. Se é seguro marítimo, é o porto. Automaticamente, não espere o cara estar no porto fazer o seguro. Vá atrás dele quando ele está lá na empresa, lá no interior de Santa Catarina, lá no interior do Paraná, que vai usar o porto para fazer, sem ser Itajaí e tal. Então, veja só, o contato seu é lá, fala, olha, ele fala assim, eu já uso uma corretora.
Você pega e diz assim, é o seguinte, o dia que o senhor tiver oportunidade, eu sei que o senhor faz... Quantos seguros você vai fazer? Eu faço 30. Eu gostaria que você me desse a oportunidade só de fazer 2 seguros, para o senhor conhecer o nosso atendimento. É isso. Então você vai pegar o seguinte, quando todo mundo espera que o cara, como eu, espera o vencimento da pólice, 30 dias, você procura com 2... Por exemplo, se eu vendesse seguro de barco, quero falar para você, o que eu ia fazer? Eu ia lá no litoral, ia mapear todos os donos de barco, ia dar uma caneta de presente e dizer assim, o seguinte, me dá a oportunidade na próxima vez que for renovar o seguro, liga para mim. Eu garanto que eu vou fazer um negócio especial que nenhum outro corretor vai fazer para o senhor. E não é preço, é outro privilégio que eu vou lhe dar. E eu fazia dessa forma. Então, muitas vezes eu mandaria fazer um guarda-sol, dava de presente para ele. Muitas vezes quem está no barco precisa de um guarda-sol para não pegar chuva e o cara gostaria. Esse é um atendimento diferenciado. Então, veja só, a pergunta aqui para cada um de vocês, para vender mais todos os dias, é dizer o seguinte. O que os clientes estão percebendo é que as pessoas têm cada vez mais se dedicado menos às pessoas. Então, a gente quer vender só pelo fato de vender e não dar atendimento. A diferença que está acontecendo assim, ó, você não quer se preocupar, porque muita gente quer qualidade de vida. Eu pergunto, se você não quer se preocupar com vendas, com o teu cliente, não trabalha em vendas. Porque a única coisa que um vendedor pode fazer é o meu serviço intelectual para o meu cliente. Se eu não agrego, particularmente, o meu conhecimento, a minha experiência ao meu produto, eu não sirvo para ser vendedor. Perfeito. O vendedor, digamos, gente, isso que você está vendo aqui agora. Eu estou agregando um potencial meu, é o nosso produto no vídeo aqui. Então eu tenho que fazer o meu melhor. Eu não posso ficar me economizando. Quando eu estou com um cliente, eu tenho que agregar valor ao produto. Porque se eu, como vendedor, não agregar valor ao produto, eu estou atrapalhando o produto. Perfeitamente. Acho que o recado que eu vou deixar hoje é isso aí. Para a gente fechar aqui, para não prolongar mais, você tinha falado uma coisa que quem ficasse aqui, né, ia ter um diferencial que você nunca fez na empresa. Nossa, Emanuel, já sei o que é. Sabe o que é? É dar as coisas de graça, Emanuel. Será? Eu acho, se você me conhece, é o seguinte, sabe por quê, gente? Porque eu acho o seguinte, se eu tenho alguma coisa que tem valor, eu acho que as pessoas têm que pagar por aquilo. Não porque eu quero ficar rico, porque eu acho que tudo aquilo que a gente ganha na vida, às vezes a gente não dá. E eu vou falar um negócio pra vocês, de graça eu não dou, Emanuel. Porque sabe o que é? O real. Eu, pra falar pra vocês, ó, isso é só pra quem tá aqui agora e eu vou manter lá por causa da autorização. Pra todas essas pessoas que estão aqui, eu nunca vi fazer isso aí. Não, mas isso aí, ó, isso não é de graça. Posso mostrar aqui, não? Pode, é o seguinte, isso aí autoriza, sabe por quê? Porque se você tá até agora, é porque você merece. 1h26 aqui ao vivo com a gente. Você merece, eu fico feliz em poder te ajudar dessa forma. Agora tem um detalhe. Tem um custo, você sabe que na vida tudo tem um custo. Perfeito. Só não dá para dar de graça, por quê? Porque tem um custo, por exemplo, a gente tá aqui, uma série de custos, porque tem um hotel, a gente tá no hotel, então, lá, etc. Já então tá é o lá seguinte, pra eles. Tá aí, se você agora, hoje, quem tá assistindo a gente aqui, quiser, todos os, como é que é lá? Não, aqui fala aí você tinham agora. três até a programação inicial. Era objeções, Olha bem, o curso de objeções, tá. E atendimento. 90% de desconto. Mas do jeito que você falou aqui, que você pediu pra criar isso aqui de última hora, você quer aumentar mais pra esse pessoal que tá aqui, que eu tenho pra todos os cursos? Já deu tosse já. Pra todos? Pra do tudo. Representante comercial, pessoal, pra todos eles? Todos que estão aqui, em todos os treinamentos que estão lá dentro, você pode conceder. Sabe o que é, Manuel? Então, esses que estão aqui, ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero que você vá lá enxergar. O vídeo foi feito por nós, nessa linguagem, dessa forma que a gente está fazendo aqui. Se você gostou, é porque lá tá igualzinho. Porque, ó, deu trabalho pra caramba. Fiquei quase 8 meses treinando para poder gravar como a gente está fazendo hoje. Então, entra lá, 90% de desconto. Por quê? Porque a gente precisa melhorar a qualidade. E a única forma de melhorar a qualidade é transformando e dando conhecimento. Agora é o seguinte, você vai pagar por quê? Porque tem valor e você vai se beneficiar. Se você vê um curso de live, se você fizer uma venda já, ela já se paga 10 vezes, pro resto da vida você vai estar utilizando isso. Perfeito. Então, ó, isso ele acabou de inventar aqui, gente. Não estava nada planejado aí. Ele ia dar num curso só de objeção, pelo jeito, né? A gente ia fazer só na objeção, tá? Me ferrou. Então, é isso aí. Olha lá, ó. O Rodrigo já falou, opa! Orra, então, ó, gente, e pra garantir pra vocês, como não tinha sido programado, eu não vou fugir da raia, que o Paulo aqui já aumentou. Eu vou fazer o seguinte, ó, pra você, manda um e-mail pra mim aí, ó, emanuel@Instituto Supra. E a senha? Pra você... Vamos dar uma senha, Emanuel. Não, a senha, eu tenho já os e-mails deles, eu sei quem Vamos dar uma senha pra hoje, nesse negócio aqui.
Não é melhor o e-mail. Então tá bom. Então, ó, quem mandar, que vocês aqui que quiser outro treinamento que não está no link ali, manda pra mim aqui, Emanuel@Instituto Supra, que eu vou conceder pra vocês esse valor que o Paulo falou aí de 90% de desconto. O título, Emanuel, do assunto do e-mail. Qual que é o assunto? Quero vender mais todos os dias. Beleza, então, isso aí. É isso Manda aí. um e-mail lá pra mim, ó. Quero vender mais todo dia, Emanuel@Instituto Supra. Isso é mais barato do que não sei o que, Paulão. Gente, o que tá fazendo aqui é pra vocês, não é pra gente. É pra ajudar vocês a conseguirem o melhor resultado nas vendas como nós estamos conseguindo. Agora é o seguinte, se você falar assim, mas tá caro ainda, manda objeção que eu respondo pra você ao vivo. É isso aí. Entendeu? Não, ao vivo não, faço no WhatsApp, gravo o áudio e mando pra você a objeção, tá bom, meu? Agora, eu posso falar um negócio pra você? Pessoal, eu brinquei com o Manuel um dia, ele falou assim, falei que o Manuel, a única coisa que eu tenho pra vender no Instituto é a minha habilidade que eu dediquei. Eu tenho 57 anos de idade, gente. Tudo que vocês vão ver nos treinamentos são experiências vividas dos últimos 29 anos dedicados a vendas. E toda uma história de vida aí. Então, eu posso dizer um negócio pra você. Eu tenho uma condição muito privilegiada com relação a vendas e trabalho nisso porque eu gosto. E me dou bem e sempre consegui ter um pouquinho mais financeiramente do que eu precisava. Por isso que eu tenho várias coisas, graças a Deus. Agora, posso dizer uma coisa para vocês? Isso tem algum valor. Então, por isso que os 10% que você vai pagar aí em cima do valor que está lá, pessoal, compre já. Por quê? Se não tem como você não tiver um benefício, porque é muito objetivo os treinamentos, você vai gostar. Se você não gostar, manda um áudio. São tudo treinamento, um vídeo de 3, 4 minutos, de objeções, para não ficar chato, é 1 minuto e meio, 2 minutos, 3 minutos. É dica e falando o seguinte, tem lá uma objeção ao preço que a gente fala de 10. E você online lá, ó. Meu Alcance Deus. seus gols. Pessoal, é o seguinte, vai comigo amanhã, nós vamos ver o jogo do Brasil. E é o seguinte, vocês viram o que fizeram comigo ali agora? Não. Eu só falta entrar no time, olha lá, ó, bonito. Tá Neymar saiu, entrou o Paulão aqui pra substituir Neymar, entendeu não? Eu queria ter essa energia, né? Eu queria, na realidade, é o seguinte, a gente gostaria de ter e privilegiar o Neymar, porque é o seguinte, pode falar, viu, cara, o cara é bom. O cara é bom, É né? bom, né? É isso aí. Muito obrigado a todos vocês, uma boa noite, um bom dia amanhã, que nós tenhamos um bom jogo. Qualquer dúvida, pode mandar. Outra coisa, vai lá, vamos ver se a gente consegue botar a quantidade enorme de vocês que estão ao vivo com a gente aqui, para que você feche agora. Mas isso é um benefício de agora, gente. Por quê? Porque uma empresa não consegue sobreviver vendendo nesse preço. Tá ok? Perfeito, muito obrigado, uma boa noite, sucesso para vocês. Até Israel, brigadão de novo. E qualquer dúvida, estamos aí para ajudar vocês, pessoal. Muito boa noite e ótima semana a todos. Vamos lá, abraço, tchau, tchau.